Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinandes, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e hoje nós daremos continuidade aí à nossa série de aulas de banco de dados. E se você não assistiu a primeira parte da aula aí de banco de dados, eu vou deixar o link aí no card, ou então é só pedir aí no chat que eu passo o link para você. Ou então procura aí também nos nossos vídeos, dá uma procuradinha no nosso canal, que você vai achar a primeira parte da nossa aula de banco de dados. Ok? Então vamos lá para os slides e vamos dar continuidade aí, vamos falar aí hoje sobre a segunda parte dessa série de banco de dados que nós estamos fazendo aqui no Qualis Concursos de uma forma aí gratuita para que você possa estar por dentro das novidades dos concursos e também estar acompanhando aí de casa, né? Durante essa pandemia, durante tudo isso que está acontecendo, de uma forma gratuita aí que só o Qualis Concursos proporciona para você. Então vamos lá para os slides e vamos continuar aí essa parte de banco de dados. Então, informática e tecnologia da informação, banco de dados, parte 2, modelagem de dados. Então, hoje, pessoal, nós iremos falar aí mais especificamente sobre a parte de modelagem de dados. Antes da gente começar, aquela rápida apresentação que a gente sempre faz, né? Para os que ainda não me conhecem, eu sou o professor Vinícius Guinandes, sou professor de Informática e Tecnologia da Informação aqui no Qualis Concursos, tanto no presencial quanto no online, ok? Deixo aqui as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, que provavelmente vocês já conhecem. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, isso ajuda bastante a gente, tá? Deixa o like já nesse vídeo se você estiver curtindo a aula. E também siga-nos lá no Instagram, @qualisconcursos, onde nós postamos aí as novidades e também, né, os avisos de quando haverá evento, de quando haverá aulas aqui no Qualis Concursos. Beleza? Bom, eu também tenho aqui as minhas redes sociais, tá? Onde eu posto aí conteúdos exclusivos de informática e tecnologia da informação. Se inscrevam lá no meu canal também, o professor Vinícius Guinandes, e já deixa os likes lá nos vídeos que você for gostando, beleza? Bom, se você tiver alguma dúvida, sugestão, pergunta, reclamação, pode enviar para mim lá no direct do Instagram, @prof.viniciusguinandes, ok? Estou lá para responder aí vocês e também tirar todas as dúvidas que apareçam, ok? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Seguinte. Bom, primeiramente, para a gente começar, né, vamos dar uma relembrada aí para ver o que a gente falou lá na parte 1, no nosso evento anterior. Mais uma vez, repito, se você quiser assistir a primeira parte e ainda não assistiu, né, dá uma acessada aí na descrição, tá? Que deve ter o link. Vou deixar o link aí também no card e também qualquer coisa pega o link aí no chat, tá? Que eu vou estar aí acompanhando ao vivo com vocês. Muito bem. Então nós falamos lá sobre os termos técnicos, né? Falamos sobre a diferença entre os dados estruturados, dados não estruturados, né? Conversamos aí sobre esses termos técnicos. Falamos também da teoria da informação, que é aquela, deixa eu colocar aqui, teoria da info, né? Que é aquela evolução, dados, informação, conhecimento e inteligência, né? É aquela evolução que a gente vai fazendo. Falamos lá das propriedades dos bancos de dados, dos bancos de dados transacionais, e aí chegamos aqui até essa parte bem importante, né, que foi a parte de abstração de dados, e falamos também aí sobre o projeto de banco de dados, onde nós falamos da modelagem conceitual, da modelagem lógica, da modelagem física. E por fim, falamos aí das diversas classificações dos modelos de dados, onde nós falamos lá dos modelos de dados hierárquico, em rede e dois que eu chamo aqui a atenção de vocês, que é o modelo entidade de relacionamento e o modelo relacional. Sim, isso mesmo, são esses dois aí. Por que eu coloquei só esses dois aqui e não coloquei o resto, pessoal? Porque são esses aqui que a gente vai dar uma aprofundada hoje. Inclusive, né, o tema da nossa aula de hoje, dessa nossa segunda parte aí, é modelagem de dados. E aí nós vamos focar aqui em duas especificamente, que é a modelagem conceitual e a modelagem lógica, tá? Então nós vamos aprofundar aí um pouquinho mais esses conceitos. E é claro, né, que em um momento oportuno, né, num dos próximos eventos, eu ainda não sei se vai ser o próximo ou se vai ser daqui dois eventos, se vão ser daqui dois eventos, né, que nós iremos falar aí sobre a modelagem física. E o que é essa modelagem física, professor? Pessoal, a modelagem física, né, só para a gente relembrar, é quando a gente vai trabalhar ali com comandos, tá? Que aí já é uma parte um pouco mais avançada, que inclusive cai em prova, obviamente, não é mesmo? Bom, hoje nós iremos focar ali na modelagem conceitual e na modelagem lógica, tá? Que ali é uma parte um pouco mais ainda teórica, né? Que dá para a gente trabalhar, claro que vai ter um pouquinho de prática também, mas
é algo mais tranquilo do que a modelagem física, beleza? Então vamos lá, vamos para os slides, vamos voltar lá para os slides e conhecer aí o que a gente vai falar hoje. Bom, hoje então, né, pessoal, como prometido, a gente vai fazer aí a parte da modelagem de dados, né? A parte da modelagem de dados. E a gente vai falar aí dessas duas modelagens, que é a modelagem conceitual e a modelagem lógica. Aqui na modelagem conceitual, nós usaremos aí o modelo entidade relacionamento, o tal do MER, que nós inclusive já falamos dele, né? Bom, e depois nós vamos falar do modelo relacional. Aqui na modelagem lógica, nós vamos utilizar o modelo, a modelagem lógica. Aqui nós vamos, desculpa, vamos utilizar o modelo relacional na modelagem lógica. Agora sim, e aí, né, nós já vimos esses dois modelos, né, já vimos ali uma parte introdutória aí desses dois modelos, como é que eles trabalham, como é que eles funcionam, e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais esses modelos, beleza? Então vamos começar aí, para a gente não perder muito tempo, tá? Porque o assunto é extenso e é por isso que a gente está fazendo aí diversas partes, tá? Por quê? Porque, pessoal, o assunto de banco de dados é um assunto imenso, tá? Inclusive, aí para você que gostaria, né, de se especializar na área, tem pós-graduação em banco de dados, tem cursos e cursos e mais cursos de banco de dados. Então, não é um assunto pequeno, tá? É um assunto bem extenso, tá? É claro que aqui a gente está trabalhando uma pequena parte mesmo do assunto, tá? Conforme eu falei, né, existem cursos e mais cursos de banco de dados. Então, é um assunto muito extenso e a gente tem que verificar o que as bancas cobram para a gente restringir a essa pequena parte, beleza? Então vamos lá, vamos ver aí o que a gente vai falar hoje sobre banco de dados. Bom, então para a gente começar, né, pessoal, vamos relembrar aí o MER, tá? Que é o modelo entidade relacionamento. O MER, pessoal, é esse diagramazinho que vocês estão vendo aí na tela, tá? Como é que ele funciona? Então, basicamente, né, pessoal, ele serve para representar algo do mundo real, algo que a gente queira projetar aí no nosso banco de dados, né? Então a gente começa ali, né, por exemplo, com uma empresa, tá? Com o banco de dados de uma empresa, bancos de dados de uma empresa, né? E aí repara, né, que ele tem vendas, que ele tem vendedores, que ele tem clientes, que ele tem formas de pagamento, que ele tem produtos, que ele tem grupos de produtos, né? E aí o MER, ele vem aqui, né, pessoal, então para representar o nosso banco de dados de uma forma aí através de esboços, tá? Que foi algo que eu coloquei aí no seu material de apoio, tá? Então, se você não fez o download do seu material de apoio, tá? Entra aí no nosso site www.qualisconcursos.com.br e lá você tem a opção de baixar, né, aí o material de apoio. É totalmente gratuito, tá? E eu recomendo que você, se você ainda não imprimiu, tá? E você consegue imprimir, imprima e acompanhe com o material o que eu estou dizendo aqui, tá? Porque, obviamente, eles estão linkados. E é claro que a leitura do material, pessoal, é uma leitura imprescindível. Tem de fazer, tá? Por quê? Porque o material eu completo algumas coisas que eu estou falando aqui e, além disso, algumas coisas que eu estou falando aqui também são completadas lá no material, tá? Então é uma via de mão dupla, tá? E aí quanto mais conteúdo, melhor para você. Beleza? Então, sempre aí fazendo a leitura tanto do material quanto assistindo aqui as nossas videoaulas. Beleza? Muito bem. Bom, e aí, conforme a gente colocou, né, o modelo entidade de relacionamento, ele é um modelo aí que a gente trabalha com ele através aí de esboços, né? Através de esboços, deixa eu apagar aquele ali para ficar bonitinho. Através de esboços, opa. E aí, basicamente, né, pessoal, o modelo entidade de relacionamento é quando o chefe, né, o dono lá, ou o cliente, ele senta lá com o cara que vai fazer o banco de dados e eles começam a desenhar, né? Então, repara que aqui, para fazer isso aqui, pessoal, eu não preciso, né, de um computador, eu não preciso de nada eletrônico. Eu posso fazer isso aqui na mão, né? Então, eu posso pegar uma folha sulfite lá e começar a desenhar o meu banco de dados, o meu modelo entidade de relacionamento. E aí depois, né, futuramente eu vou precisar aí vou precisar aí de um computador, né, para começar a escrever esse banco de dados que nós estamos projetando aqui, tá? Que nós estamos preparando. Bom, o modelo entidade de relacionamento ele tem três itens imprescindíveis, tem três itens aí que a gente trabalha com eles, que são as entidades, tá? Que são as entidades, que são os relacionamentos e são os atributos.
As entidades, pessoal, a gente já consegue observar direto aqui, né? É tudo isso aqui, tudo que está representado aqui através de um retângulo, tá? Então, ó, retângulo, retângulo, tudo isso aqui, pessoal, é uma entidade, tá? Tudo isso aqui é uma entidade. Calma que a gente vai falar sobre cada um deles tranquilamente, sem pressa, tá? Porque aí não adianta a gente ter pressa e eu sair passando todo o conteúdo aqui para vocês e vocês não aprenderem nada, ok? Depois nós temos os relacionamentos. Os relacionamentos, eles são representados aqui em fórmula de losangos. Aliás, uma pergunta. Losango? Losango? Ou... Opa, peraí. Não. Aí, agora sim. Ou losango. Qual que está correto? Coloca os comentários aí no chat e coloca os comentários aí na parte de comentários. E aí, pessoal, qual dos dois que está correto? Comenta aí que eu quero saber se vocês sabem qual que é a forma correta, losango ou losângulo, tá? Eu já vou mostrar qual que é a forma correta daqui a pouquinho. Bom, e aí, né, pessoal, os relacionamentos, né, eles são representados aí com essa forma geográfica, desculpa, com essa forma geométrica, geográfica também não, né, aí fica complicado. E também nós temos os atributos, tá, pessoal? Os atributos a gente não consegue ver aqui, mas os atributos a gente vai ver, né, mais para frente que eles ficam aí linkados a cada uma das entidades, tá? Então eles são representados aqui com umas bolinhas. A gente vai ver eles daqui a pouco de uma forma aí um pouquinho melhor, tá bom? Muito bem. Então, o primeiro que a gente vai comentar aí é sobre a tal da entidade. A entidade, como vocês conseguem ver aí na tela, a gente representa ela em forma de retângulo, né? Basicamente, a entidade elas são os objetos do banco de dados. Elas são aquilo que a gente vai transformar futuramente em tabelas, tá? Então pensa como se você tivesse um Excel, tá? Então lá no Excel você tem você tem um Excel, você tem a tabela, a planilha, né, de vendas, você tem uma planilha de funcionários, você tem uma planilha de produtos, você tem uma planilha da relação de qual funcionário vendeu cada produto. Então repara que basicamente as entidades elas funcionam como se fossem cada planilha ali do Excel, cada tabela do seu banco de dados, ok? Basicamente, elas representam pessoas, representam eventos e alguns conceitos do mundo real, né? Então, por exemplo, ela pode representar um cliente, um aluno, um funcionário terceirizado. Elas podem representar eventos, como por exemplo as vendas que são realizadas, né? As atividades realizadas, alguma coisa relacionada, por exemplo, a um monitoramento de um computador pode ser armazenado no banco de dados, tá? Então, tudo isso aí são representados por entidades. E, obviamente, aí alguns conceitos do mundo real, né? Objetos, como, por exemplo, carros, produtos que são vendidos, tudo isso aí, ok? Bom, ela é sempre representada por retângulos, né? Conforme a gente já observou aí. Bom, e aí nós temos dois tipos de entidades, né? Dizendo aí de uma forma resumida. Nós temos as entidades físicas, que é aquelas que são representadas por algo do mundo real, como por exemplo aluno e produtos, ou seja, algo tangível, e nós também temos as entidades lógicas, que são aquelas que não existem no mundo real. Por exemplo, alguma venda, alguma viagem, alguma coisa do tipo assim. Por exemplo, uma venda a gente não consegue tocar uma venda. Tá? A gente consegue tocar o produto, mas a venda não, ok? Bom, e aí, pessoal, nós temos três tipos de entidades, tá? Esses tipos aqui atrás que nós vimos, eles não costumam cair muito em prova. Já esses tipos aqui, sim, tá? Então, basicamente aqui, né, aqui nós temos três tipos. Nós temos a entidade do tipo forte, a entidade do tipo fraca e a entidade do tipo associativa. A entidade do tipo forte é aquela entidade, pessoal, que ela não depende, tá? Ó, repara que não há uma dependência, ela pode existir sozinha. Por exemplo, a entidade aluno, tá? Ou melhor, vamos pegar aqui que nós temos a entidade aluno, né? Se eu tivesse a entidade escola, né, que seria a minha entidade principal, né? A minha entidade principal, se eu não tivesse escola, não teria como ter aluno. Não sei se dá. Acredito que vocês conseguem compreender aqui. Por quê? Porque se eu deletar a escola, automaticamente o aluno tem que desaparecer. Ok? Repara aqui, onde nós temos a entidade carro e a entidade reparos. Se eu não tiver o carro, pessoal, não tem como haver reparos. Tá? É por isso que a entidade carros, ela é uma entidade aqui
uma entidade forte, tá? Ou seja, eu não preciso de nenhuma outra entidade para que ela precise existir. Já a entidade de reparos, ela só existe se a entidade de carros existir. E aí repara aqui nas formas de representação, né? Na entidade forte, a gente representa ela por um retângulo simples, e a entidade fraca, a gente representa ela por um retângulo duplo, tá? Conforme vocês conseguem observar aqui nessa entidade de reparos. Professor, o que são esses riscos aqui que a gente está observando aqui? Galera, isso aí são os atributos, tá bom? Eu falei que eles iam aparecer no momentozinho um pouquinho mais oportuno e basicamente eles apareceram aí agora, tá? E aqui nós temos aqui um relacionamento histórico, tá? Então, por exemplo, no histórico de carros, né, dentro do histórico de carros, um carro ele pode apresentar ou melhor, um carro pode apresentar N reparos. Então, por exemplo, ele pode ir de zero a muitos, tá? Então, ele pode ir de zero a muitos. Então, o carro ele pode ter nenhum reparo ou ele pode ter muitos reparos, tá bom? Agora, por exemplo, o reparo, ele só pode estar associado a um carro, tá? Não tem como eu ter dois reparos associados a dois carros. Ah, professor, mas se o carro bater? Não, não interessa, tá? Se o carro bater em outro carro, né? Mesmo assim, cada carro ali vai ter o seu reparo próprio, tá? Não tem como eu ter um reparo para dois carros, ok? Pelo menos isso é o que o nosso banco de dados diz aqui, ok? Muito bem. Bom, só para a gente anotar, né, a entidade fraca ela é aquela que depende, né, de uma entidade forte, como a gente está vendo aqui. Ela não pode existir sozinha e ela não possui uma chave primária. Professor, o que é essa tal chave primária? Pessoal, a chave primária a gente vai dar uma olhadinha ela um pouquinho mais no final da aula, tá? Mas já vou adiantar um pouco ela aqui agora para vocês. A chave primária ela é um conceito, tá? Uma técnica que é utilizado para reduzir a redundância de dados. Então, por exemplo, imagine que você tem ali o ID de reparos, tá? Então, cada ID de reparo, cada código de reparo, para que não haja ali uma repetição de IDs, né? Por exemplo, qual que é o código do serviço, né? Vamos dizer assim. Para eu saber, né, a data que ele foi realizado, para quem, por quem, todas essas informações aí que vão ficar no meu banco de dados, eu preciso ter ali um código identificador. Esse código identificador, a gente chama ele de chave primária, que é nada mais nada menos do que ali um atributo da nossa entidade que permite identificar unicamente cada linha ali do meu banco de dados. Beleza? Muito bem. Bom, e aí, galera, mais uma coisa que a gente tem que saber aqui é que quando a gente tem uma entidade do tipo fraca, a gente sempre vai ter uma cardinalidade 1 para n ou n para 1, né? Também é a mesma coisa. E o que é essa cardinalidade, professor? A gente também vai ver isso aqui daqui a pouco, mas já vou adiantar para vocês. A cardinalidade, ela é o relacionamento. Então, por exemplo, uma entidade ela pode se associar de uma forma, né, usando essa cardinalidade com a outra entidade. Então, ela pode ter um relacionamento 1 para 1. Então, por exemplo, um carro ele só pode ter um reparo na vida, tá? Vamos supor que fosse assim. Ou então, um carro ele pode ter N reparos, tá? Ele pode ter zero ou muitos reparos, ok? E como que a gente faz isso? Por exemplo, aqui, né, no nosso caso, um carro ele pode ter N reparos, tá? Então, repara que sempre quando eu tiver uma cardinalidade do tipo fraca, a minha cardinalidade vai ser 1 para n, ok? Aonde n é a minha entidade fraca. Então anota isso aí, tá? Anota isso aí no seu PDF, no seu papel, tá? Para que você consiga aí, saber disso, tá? E aí, caso isso caia em prova, você venha aí a acertar a questão. Bom, e aí, conforme eu falei, né, pessoal? Olha aqui o nome da figura. Olha o nome da figura aqui. É isso aí. É o losango. Então, você que escreveu losango, você acertou a questão aí. Beleza? Bom, e aí, galera, a entidade, né, do tipo associativa é um losango dentro de um retângulo, tá? Conforme eu mostro aqui, ok? Bom, e para que serve essa entidade associativa? A entidade associativa, pessoal, ela vem aqui para fazer uma associação, para associar uma entidade, tá? Ó, uma entidade a um relacionamento. Para associar uma entidade a um relacionamento. Ou associar aí dois relacionamentos entre si. Basicamente, pessoal, esse exemplo que tem aqui é o exemplo que vocês mais encontram aí se vocês forem pesquisar sobre a entidade associativa, tá? Porque olha que legal, né? O médico, né? O médico ele faz uma consulta e o paciente ele participa de uma consulta. Então ambos aqui estão relacionados à consulta. Quando ocorre a consulta, o médico ele faz ali uma emissão de uma receita,
né? E nessa receita contém ali um medicamento. E vamos supor que o próprio médico fornecesse esse medicamento, né? Será que eu poderia associar aí o medicamento à entidade médico, né? Então, por exemplo, imagine que lá na entidade médico eu teria o nome, eu teria o nome do médico, né? O CPF do médico, todas as informações do médico, e eu colocaria aqui medicamentos ainda. Ué, mas o que que esses medicamentos aqui têm a ver com o médico, né? Nada, basicamente nada. Por quê? Porque um médico, pessoal, ele pode receitar zero ou muitos medicamentos para diferentes pacientes. Tá? Ele pode receitar zero ou muitos medicamentos para diferentes pacientes. Então, por exemplo, não teria como eu ter um controle aqui com a entidade médico, né? A mesma coisa aqui com a entidade paciente, né? Por quê? Porque um paciente ele pode participar de N consultas. Então, pode ter consulta que ele não pega nenhum medicamento, pode ter consulta que ele pega só uma, pode ter consulta que ele pega mais de um, né? E aí também não faz sentido eu associar a entidade medicamento com a entidade do paciente. Então, para isso, o que, que eu faço? Eu crio aqui, eu crio uma terceira entidade, tá? Uma terceira entidade, que no caso aqui seria a entidade de consulta. Então, numa consulta, né, por exemplo, dentro da consulta eu vou ter a data, eu vou ter a hora, eu vou ter o local, eu vou ter o médico que realizou, eu vou ter o paciente que foi naquela consulta, né, a especialidade do médico também, e eu vou ter se houve medicamento ou não, tá? Então repara que aqui eu precisei criar aí uma terceira entidade. Então observa também, né, que aqui a cardinalidade que a gente usa é uma cardinalidade N para N, tá? Ou seja, um médico ele pode atender N pacientes, assim como um paciente ele pode passar com um ou com muitos médicos, tá? Ele pode passar com mais de um médico naquela consulta. E cada médico pode receitar um medicamento diferente, tá? Por isso que a entidade de medicamento eu não consigo associar nem a médico e nem ao paciente, mas eu consigo sim associar ela à entidade de consulta, tá? Que é uma entidade que está associada aí aos dois. E é por isso que a gente cria aí então essa entidade chamada entidade associativa, beleza? Bom, muito bem. Pessoal, alguma dúvida até aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Ou então manda para mim lá no Instagram que eu respondo ela para você de uma forma aí mais reservada, né? Mais privada. E também se você estiver assistindo essa aula aí ao vivo, eu tô aí no chat para debater com vocês, tá? Então espero que você esteja gostando da aula. Se você estiver gostando, não esquece de deixar aquele like, né? Porque ele ajuda bastante aí a gente, tá bom? Então, galera, nós já vimos aqui a parte de entidades, né, do banco de dados, do modelo conceitual, ok? Vamos aí falar então agora sobre os relacionamentos. Então, vamos lá. Muito bem. Bom, então, modelagem conceitual. Vamos falar agora da parte de relacionamentos. Relacionamento, então. Bom, o relacionamento, pessoal, é a ligação entre as entidades, né? Ou seja, basicamente os relacionamentos, eles são representados ali por verbos ação, tá? Então, é quando, por exemplo, o médico, ele faz uma consulta, ele dá uma consulta aos pacientes, e os pacientes, eles participam da consulta, tá? Bom, nós temos basicamente aí, pessoal, dois tipos de relacionamento, tá? Nós temos o relacionamento forte, tá? Quando ele ocorre aí entre duas entidades fortes, e nós temos os relacionamentos fracos, quando ele ocorre entre uma entidade forte e uma entidade fraca. Tá? Os relacionamentos, pessoal, eles podem ser classificados de duas formas. Eles podem ser classificados quanto ao grau, tá? Quanto ao grau, que aí representa aí o número de entidades envolvidas. Ele pode ser unário, ele pode ser binário, ele pode ser ternário e ele pode ser inário. Eu vou trazer um exemplo de cada um no próximo slide. E além disso, ele também pode ser representado quanto à cardinalidade, que nós já vimos aqui uma pequena parte, uma pequena introdução desse assunto. Tá? Que basicamente, né, ele pode ser de três tipos. Ele pode ser de 1 para 1, ele pode ser de 1 para n e de n para n. Tá? É claro, pessoal, nós também temos aqui 0 para 1, 0 para 0 para n, tá? Mas aí seria só uma derivação dessas outras aqui, ok? Bom, então relacionamento quanto ao grau. Pode ser um relacionamento unário, tá? Como vocês estão observando aí. Então repara que a entidade, ela possui um relacionamento, né? Ela possui um relacionamento aqui, ó, com ela mesma, tá? Então, por exemplo, dentro da entidade funcionário, nós podemos ter um funcionário que gerencia os outros funcionários, tá? Então, um funcionário, ele pode gerenciar N funcionários. E N funcionários podem ser gerenciados aqui por um funcionário.
né? É como eu falei, pessoal, isso aqui é um esboço, tá? É uma representação do que virá a ser o nosso banco de dados. E conforme a gente falou lá na aula passada, não há uma dependência entre os níveis de modelagem conceitual e modelagem física, por exemplo, tá? Se eu mudar alguma coisa na minha modelagem conceitual, não necessariamente vou ter que mudar lá na minha modelagem física, tá? E aí o DBA lá, né, o cara que é técnico, que vai olhar aí esse modelo, né, esse modelo de entidade de relacionamento, e ele vai saber como que é a melhor forma que ele vai implementar aquilo ali no banco de dados, tá? Então ele tem total autonomia e conhecimento para fazer isso, tá? Só o cara lá que vai desenhar, né, ou geralmente é ali ou o cliente ou alguém que entende ali de arquitetura de banco de dados que vai fazer esse desenho, e depois vai repassar lá para a parte do DBA, que é ele que vai construir, que vai manipular esse banco de dados, beleza? Muito bem. Então, além do modelo lineário, nós temos aí o modelo binário. O modelo binário é quando nós temos um relacionamento que abrange aí duas entidades. Bem simples também. O ternário, né, como o próprio nome já diz, são três entidades, e o enário é quando são mais de quatro entidades, conforme vocês conseguem observar aí, ok? Bom, além da classificação quanto ao grau, a gente ainda consegue classificar os relacionamentos quanto à cardinalidade, ok? E como é que a gente faz isso? Os relacionamentos quanto à cardinalidade, conforme a gente comentou, né, eles podem ser de três formas. Eles podem ser, então, de três formas. Eles podem ser de um relacionamento 1 para 1, 1 para n, ou, né, ou n para 1, né, tanto faz aqui, eu só estou invertendo, tá? Ou então ele pode ser de n para n, ok? N para n. Bom, vamos olhar aí a característica de cada um deles. O relacionamento de 1 para 1, tá? Galera, como é que a gente faz a leitura disso aqui? Tá? A gente sempre faz a leitura daqui para lá, tá? Daqui para lá. E a gente sempre olha o número da direita aqui, tá? A gente sempre olha o número da direita. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um relacionamento 1 para 1, tá? Então, uma pessoa, ela pode possuir zero, ela pode possuir nenhum, ou ela pode possuir somente um CPF, tá? Então, não tem como uma pessoa possuir N CPFs, né? Até tem, né? Mas aí não pelos meios legais, ok? Então, aqui nós temos um relacionamento 1 para 1, tá? Então, uma pessoa ela pode possuir zero ou um CPF, tá? E o legal disso, né, pessoal, é que o que, que acontece? Quando a gente tem, né, um relacionamento 1 para 1, tá? É, é recomendável, né, quando a gente for transformar isso aqui lá na nossa modelagem lógica, na nossa modelagem física, que a gente faça a fusão de tabelas. Ou seja, o que, que é isso? O que, que é a fusão de tabelas? Basicamente, né, esse cara aqui, ele passa a integrar a tabela da pessoa, ok? Então, uma entidade ela vai absorver a outra, né? Geralmente, quem vai absorver a entidade, tá? É a entidade que está com um relacionamento 1-1, tá? E aí, quem vai ser absorvido é a 0-1, ok? Então, ela vai absorver, né, a outra e ela vai ter um dos atributos dessa daqui como chave primária, tá? E além disso, ela vai manter ainda. É legal, né, que ela mantenha, porque se ela consegue só manter um, ela pode fazer isso aqui como chave primária, ou uma chave candidata, tá? A gente vai ver aí a diferença entre essas duas, tá? Fiquem tranquilos. E aí, né, pessoal? Aqui a gente recomenda então fazer a fusão das tabelas. Tá? Então, nós teríamos aqui, né, duas tabelas. Essa tabela aqui passa a integrar essa tabela. Bom, depois nós temos aí o relacionamento 1 para n. Relacionamento 1 para n. Olha que legal aqui então, pessoal. Então, ó, a gente sempre analisa aqui o segundo, né, para descobrir qual que é, tá? Esse primeiro aqui, pessoal, esse primeiro número, a gente chama eles de cardinalidade mínima ou então cardinalidade e o do lado, né, o que está logo ao lado, né? Então, esse aqui é a cardinalidade mínima e esse aqui a gente chama ele de cardinalidade máxima. Então, por exemplo, quando a gente lê, né, um setor, tá? Um setor, ele pode ter né? No mínimo tá? Para ser considerado um setor, ou N, né? Ou muitos funcionários, tá? E aí, às vezes a gente pode dispensar a cardinalidade mínima
e olhar só para a cardinalidade máxima. Então aqui a gente tem um relacionamento 1 para n. Tá? Agora olha esse outro modelinho aqui, que legal. Aqui nós temos um relacionamento n para 1. Tá? Nós temos um relacionamento n para 1, que é nada mais nada menos do que está invertido aqui, né? Eu poderia passar o tipo de produto para cá e o produto para lá, sem problema algum. E a gente pode representar dessa forma aqui também. Só que quando a gente representa dessa forma, a gente sempre coloca a cardinalidade máxima aqui, tá? Então, um tipo de produto, né, uma categoria de produto, ela pode ter um produto somente, né, ou ela pode ter N produtos, tá? Ou ela pode ter ali N produtos, sem problema nenhum, ok? Bom, quando a gente tem ali então, né, um relacionamento 1 para N, a gente faz ali então uma adição de coluna. A gente mantém as duas tabelas, tá? Não faz a fusão, tá? E a única coisa que a gente faz é fazer uma adição de coluna. Então, por exemplo, lá na minha tabela chamada produto, eu coloco lá então um atributo ou uma coluna, né, chamada tipo de produto. E aí eu faço o quê? Eu coloco aqui um atributo identificador, né, do meu tipo de produto, tá? Então eu coloco aqui algo, né, que identifique qual tipo de produto é. Tá? Isso aí é algo que a gente chama de chave estrangeira. Tá? Isso é algo que a gente chama de chave estrangeira. Ou também chamada de FK, que vem, né, da abreviação de Foreign Key. Foreign, né, que seria estrangeiro em inglês. Tá? Foreign Key, então chave estrangeira. É o que eu faço aqui para identificar, então, uma relação 1 para N. Okay? E aí, para a gente finalizar, nós temos aí o relacionamento N para N, o relacionamento muitos para muitos. Né? Então, ó, repara que eu tenho N e repara aqui que eu tenho o N também. Então, um concurso, tá? Um concurso, ele pode ser prestado por vários candidatos, por N candidatos. E um candidato, ele pode prestar um concurso ou ele pode prestar muitos concursos. Né? Assim como um concurso pode também ser prestado por apenas um candidato, tá? Sem problema nenhum. E aí, né, quando nós temos esse relacionamento N para N, é necessário a criação aí de uma nova tabela, de uma terceira tabela, que foi basicamente, né, pessoal, que foi basicamente aquele exemplo lá do médico. Né? Então, por exemplo, a gente tinha o médico, e ele tinha ali uma relação de N para N com os pacientes. Então, por exemplo, um médico, tá? Um médico, ele pode ter um ou muitos pacientes, assim como um paciente pode ter um ou N médicos. Tá? Quando eu faço isso, pessoal, eu gero aqui aquela entidade associativa, né? Eu gero aqui aquela entidade associativa e eu crio ali, então, uma terceira tabela chamada consulta. Tá? E essa entidade que eu tenho aqui no meio, né, que se chama entidade associativa, ela vai se tornar aí uma nova tabela no meu banco de dados. Então, eu vou precisar de 3 tabelas. Por isso que em um modelo, né, aqui, pessoal, eu até poderia ter colocado, ó, né, para fazer, poderia não, né, deveria ter colocado aqui a entidade associativa. Tá? Então, eu teria aqui 3 entidades, ok? E aí eu faria aí, né, a criação aí de uma terceira tabela com a foreign key, com a chave estrangeira de cada uma delas. Né? Então, por exemplo, eu teria lá minha tabelinha consulta, né? Consulta. Aí eu teria o ID da minha consulta, né? O código da minha consulta. Eu teria o código do meu médico que realizou ela. Eu teria o código do meu paciente que passou por aquela consulta, tá? E aí eu poderia ter mais campos aqui, né? Repara que, por exemplo, para eu gerar a consulta, eu não preciso colocar todas as informações do paciente, nem todas as informações do médico. Por quê? Porque eu tenho que ter uma outra tabela que cuide dessas informações. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha tabela chamada médico. Nessa tabela médico, eu vou ter lá o ID do médico, que é basicamente o que eu vou relacionar aqui, tá? Aí eu vou ter o nome do médico, o CRM dele, vou ter a especialidade, vou ter todas as informações aqui do médico, tá? E a mesma coisa com o paciente, né? Vou ter o ID do paciente, vou ter onde ele mora, o RG, o CPF, todos os dados dele, para que eu não precise ficar repetindo isso aqui na coluna, desculpa, na consulta, ok? Simples assim, né, galera? Aparentemente não é tão difícil,
tá? Mas se você tiver com dificuldade, é aquilo que eu sempre falo, estou à sua disposição aí nos comentários, é só você comentar que eu respondo aí a sua dúvida, beleza? E é exatamente esse tipo de conteúdo, né, pessoal, que as bancas vêm cobrando em prova. E é legal que você compreenda aí esse conteúdo aqui, né, que a gente está trabalhando aí numa linguagem um pouco mais simples, né? Por quê? Porque futuramente a gente vai trabalhar ali com uma linguagem de banco de dados. E aí é onde começa a ficar um pouquinho mais difícil, beleza? Por enquanto a gente está aqui só na parte teórica, só na parte aqui mais conceitual, mais na parte de desenhos, tá? Mas depois a gente vai ter que colocar a mão na massa e desenvolver aí um pequeno banco de dados, beleza? Muito bem. Bom, então, modelagem conceitual. Bom, e aí para a gente finalizar aí essa parte de modelagem conceitual, vamos dar uma olhadinha aí nos atributos. Então, só para a gente relembrar, né, pessoal, os atributos, eles são o que compõe ali as entidades, né? Então, basicamente, né, pessoal, os atributos, eles são meio que as colunas das tabelas, né? Então, as colunas, elas são o nome, o RG, o CPF, o endereço, tudo isso aí são os atributos de uma entidade, tá? É aquilo que complementa ali, né? É aquilo que cada entidade tem sua particularidade, digamos assim, beleza? Bom, então os atributos, pessoal, eles podem ser classificados em simples, tá? Em simples ou atômico, tá? O atributo simples é aquele atributo que não pode ser dividido, tá? Ele é representado ali por uma única coluna. Por exemplo, o sexo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver lá no meu banco de dados, eu vou ter lá o sexo masculino, o sexo feminino, e aí, não sei, né? Dependendo se for um banco de dados aí já um pouco mais evoluído, ele vai ter aí os outros tipos de gênero, né? Mas a princípio, eu só conheço, né? Ou melhor, a biologia, né? A ciência, digamos assim, só reconhece estes dois sexos, ou masculino ou feminino, tá? É o que nós estamos dizendo no sentido da ciência e não o que se entende hoje, beleza? Bom, e também, né, o atributo ele pode ser composto, tá? Ele pode ser dividido, ele pode ser formado por mais de uma coluna, como por exemplo o endereço, tá? Então, por exemplo, o endereço ele é um atributo composto, ou seja, o que seria isso? Por exemplo, ele pode ser formado ali pela rua, pelo número, pelo CEP, pelo bairro, pela cidade, por tudo isso, tá? Então ele é algo ali que ele pode ser dividido, tá? E toma muito cuidado, pessoal, para não confundir o atributo composto, com o atributo multivalorado, tá? O atributo multivalorado é aquele que pode receber mais de um valor, tá? Então, por exemplo, o telefone, eu posso ter o meu telefone residencial, né? Eu posso ter o meu telefone residencial, eu posso ter o meu telefone pessoal, né? Que seria o celular, eu posso ter o meu telefone comercial. Então, repara que todos são telefones, tá? Só que eu posso ter mais de um valor. É claro que eu também poderia ter mais de um endereço, tá? Então, se eu tiver mais de um endereço, eu tenho um atributo composto e um atributo ainda multivalorado. Olha que bacana. E é claro, né, obviamente, que um atributo ele pode combinar aqui mais de um, tá? Sem problema nenhum. Ele pode ser multivalorado, por exemplo, e simples, tá? Como por exemplo é o caso aqui dos telefones, tá? Ele é indivisível, mas ele ainda é multivalorado, ok? Bom, e o monovalorado é aquele que só recebe apenas um valor ali, tá? Um valor único, ok? Bom, ele também pode ser derivado, tá? Então, por exemplo, o que é obtido aí a partir de uma data de nascimento, ou então, por exemplo, uma data de acontecimento, né? Então, por exemplo, se você tiver lá, a sua idade é 1 de 2000, ok? 1 de 2000. Obviamente, você deve ter, então, atualmente aí, por exemplo, uns 20 anos, tá? Opa, 2020 não. Se eu colocar aqui a sua idade, né? Se o banco de dados lá girar a sua idade automaticamente então você tem aí 20 anos. Beleza? Bom, além disso, os atributos ele ainda podem ser identificadores e não identificadores. Os atributos identificadores são aqueles também lá que são conhecidos como chave primária, ou seja, eles nos permitem, pessoal, identificar ali uma linha única da minha tabela. Tá? Por exemplo, vamos supor aqui que nós estamos aí com um cadastro de pessoas, de alunos, tá? E vamos supor também que o CPF, tá? O CPF é um atributo identificador, ou seja, é o meu atributo único. Tá? Então, por exemplo, a partir do meu CPF, eu consigo identificar cada pessoa que está cadastrado naquele sistema, ok? Só que, por exemplo, se a gente for criar ali, né, vamos voltar ali àquele exemplo do médico, tá? Na tabela de consultas.
Se a gente faz isso, pessoal, o CPF ele passa a ser não mais um atributo identificador, tá? Por quê? Porque como um usuário ele pode ter ali várias consultas, né? O CPF já não permite com que eu identifique cada linha, tá? Então é por isso que eu acabo gerando ali um ID de consulta, tá? Por quê? Porque com a ID da consulta eu consigo ali receber cada linha que foi gerado naquela tabela, beleza? Muito bem. Bom, e aí eu também tenho o atributo não identificador, que são os atributos aí mais comuns, tá? São os atributos normais. Ó, e aí só para a gente finalizar, são dessa forma aí, né, que a gente representa os tipos de atributos, né? Então, os atributos comuns, né? Os atributos não identificadores a gente representa assim. Aqui nós temos ó, a representação do atributo multivalorado e do atributo composto, do atributo derivado, tá? Tem todos aí todos os atributos representados, beleza? Bom, e aí, pessoal, para a gente finalizar então, para a gente concretar, né, como eu sempre digo, esse assunto de modelagem conceitual, que é basicamente isso, né? A gente tem que saber então o que é um modelo entidade de relacionamento, a gente tem que saber o que é uma entidade, a gente tem que saber o que é um relacionamento e a gente também tem que saber o que é um atributo, né? E aí saber os conceitozinhos de cada um deles, os relacionamentos classificados quanto ao grau de cardinalidade, né? E também ali referente quanto ao outro grau que eu me esqueci agora, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. É saber isso, tá? É concretar isso, beleza? E ir para a prova fazer aí as questões sobre este assunto, ok? Então, vamos lá, vamos fazer os exercícios agora para a gente verificar como que isso aí cai em prova, beleza? Muito bem. Aliás, eles podem ser classificados quanto ao grau e quanto à cardinalidade, beleza? Então, vamos lá voltar para os exercícios. Bom, então vamos lá, pessoal. Os exercícios, né? Basicamente eu já apresentei, né, esse modelinho aí para vocês, tá? Eu peguei deste exercício mesmo para colocar lá na aula. Bom, vamos entender aqui então, né, esse simples modelo entidade de relacionamento que nós temos aqui. Que nós temos aqui o que então? Nós temos um produto, tá? Nós temos duas entidades, nós temos a entidade produto, nós temos aqui a entidade tipo de produto, tá? E nós temos aqui um relacionamento entre elas. Na entidade produto, nós temos aí três atributos, tá? Nós temos três atributos, que são atributos código, descrição e preço. Aqui nós temos a nossa chave primária, né? Ou o nosso atributo identificador, que é o código. E também nós temos aqui o tipo de produto, tá? O tipo de produto, que é ali também, né? Tem aqui uma chave primária e também tem uma descrição, tá? Tem dois atributos, né? Um atributo identificador e um atributo não identificador. E vamos verificar aí o que os exercícios pedem. Vamos lá. Primeiro exercício. CESP 2018. Conforme o modelo da entidade de relacionamento em questão, um tipo de produto pode estar associado a somente um produto. E cada produto possui um preço e uma descrição. Bom, muito bem. Vamos lá então, pessoal. Vamos analisar aí a questão por partes. Tá? Um tipo de produto, né? Um tipo de produto pode estar associado a somente um produto? Não, né? Obviamente que não. Um tipo de produto, pessoal, pode estar associado a N produtos, tá? A N produtos. E cada produto, né? E cada produto possui um preço, ok, e uma descrição, ok também. Então, claro que não existe questão meio errado, né? A questão está errada, pois ela não está associada a somente um, ok? Então, o gabarito da nossa questão é errado. Próxima questão. Considerando apenas o diagrama apresentado, repara, galera, que ora ele chama de modelo R e ora ele chama de diagrama, né? Infere-se que nas aplicações das regras para a transformação do modelo entidade relacionamento em um modelo relacional, tá? O que é um modelo relacional? Pessoal, o modelo relacional é aquele modelo onde a gente vai trabalhar com tabelas, com colunas, com tuplas ou linhas, tá? Nós vimos lá, né, no encontro passado a diferença entre o modelo entidade de relacionamento e o modelo relacional, tá? Toma muito cuidado com esses dois. Então, o modelo entidade de relacionamento
é isso que nós acabamos de ver, onde a gente faz os esboços, onde a gente tem as entidades, onde a gente tem os atributos, onde a gente tem os relacionamentos. O modelo relacional é aquele modelo onde a gente faz ali uma transformação, onde a gente tem tabelas, onde a gente tem colunas, onde a gente tem linhas e tuplas, ok? Eles são muito bem parecidos, tá? Então toma cuidado para não confundir. Aí ele diz, é necessário realizar a fusão das tabelas referentes às entidades envolvidas no relacionamento. Pessoal, quando que a gente faz a fusão? Né? Quando que a gente faz a fusão das tabelas? Quando a gente tem um relacionamento 1 para 1, tá? Aí sim a gente faz a fusão das tabelas. Quando a gente tem um relacionamento n para 1, tá? Ou 1 para n, né? N para 1 ou 1 para n, a gente faz o que? A adição de coluna, tá? A adição de coluna. Então eu pego aqui dentro da minha entidade produto, tá? Ali dentro da minha tabela produto, né? Tá dentro da minha tabela produto, eu vou ter lá então nome do produto, código do produto, qualquer coisa assim. E aí eu vou ter lá uma coluna chamada tipo do produto, tá? Tipo do produto. Então, quando eu tenho um relacionamento n para 1, como é o caso aqui, eu faço uma adição de coluna. E quando eu tenho um relacionamento n para n, eu faço ali uma criação de uma terceira tabela. Então, eu gero ali uma terceira tabela, tá? Então, portanto, aqui o nosso gabarito aí também está errado, beleza? Muito bem, então, galera. Vamos seguindo aí. Modelo relacional. Sim, é ele que nós vamos conversar aí agora, tá? Então, nós falamos do modelo entidade de relacionamento. E aí, para a gente encerrar aqui esse encontro, né? Para a gente encerrar a aula de hoje, nós vamos falar sobre o modelo relacional, tá? Então, vamos lá nos slides e vamos falar sobre o modelo relacional. Bom, o modelo relacional, pessoal, ele trata ali da representação dos dados fisicamente armazenados, né? Ou seja, como que os nossos dados eles vão ficar ali armazenados fisicamente, né? Então, a gente já vai começar ali a colocar eles na tabela, né? E aí ele origina, né, o famoso banco de dados relacional, tá? É muito importante, né, você saber o que é o banco de dados relacional. Por quê? Porque nos próximos encontros, pessoal, a gente vai falar de um banco de dados multidimensional, tá? Multidimensional, que é uma outra espécie de banco de dados, tá? Não tem nada a ver com isso que a gente está estudando aqui no momento, tá? E esse que é o mais tranquilo que a gente está estudando é o banco de dados relacional, tá? Que é o que a gente conhece como se fosse ali muito parecido com o Excel, tá bom? Bom, e quais são os elementos do banco de dados relacional ou do modelo relacional? Nós temos ali primeiro a tabela, tá? A tabela, né, que são como se fossem ali as planilhas, tá? E elas fazem ali a relação entre colunas e linhas, tá? Então, a gente tem as colunas, né? As colunas aqui, né? Onde a gente tem o nome do aluno, o CPF, o endereço, né? Tudo isso e representa ali as relações e as entidades, tá? Então, se a gente vê ali um relacionamento que a gente precise gerar uma terceira tabela, né? Por exemplo, a gente representa isso aí através de tabelas. Nós temos também as tuplas, né? Que são as linhas, são os registros, tá? Quando a gente começa ali a preencher, né, o nosso banco de dados, quando a gente começa a popular o nosso banco de dados, tá? Não é necessário, tá, pessoal? Não é, leia aqui, tá? Não é necessário que todos os atributos sejam preenchidos, tá? Não é necessário ali que todas as colunas estejam preenchidas, tá? O próprio DBA, ele pode especificar isso, tá? Então, por exemplo, olha, essa coluna aqui eu quero que ela seja opcional, tá? Então, por exemplo, vamos supor o nome do pai, né? Quando a gente vai fazer vários cadastros aí, muitos não têm o nome do pai registrado, cadastrado lá no RG, tá? Então, em muitos bancos de dados, o nome do pai ele fica como opcional, tá bom? E aí eu posso, o DBA, né, no caso, ele pode fazer essa especificação, tá? Então não é necessário conter dados em todos os atributos, em todas as colunas. Eles podem ser nulos, tá? Eles podem ser nulos. Então, toma muito cuidado, pessoal. E só para a gente complementar aqui, antes de falar o que são esses nulos, eles também não precisam seguir uma ordem exata,
tá? Então eu posso pôr o CPF antes, o CPF depois, tá? E aí há uma grande diferença entre valor nulo e valor vazio, tá? Uma tupla, pessoal, ela não pode ser vazia. Uma tupla, ela jamais pode ser vazia. Quando você não digita, tá? Quando você não digita a informação, por exemplo, do nome do seu pai, não quer dizer que aquele campo ele está vazio, aquele campo ele está nulo, tá? Vazio e nulo são informações distintas, tá? Quando você tem a informação nula, tá? Quando você tem a informação nula lá numa linha, por exemplo, né? Vamos pegar essa linha aqui e vamos supor que lá está nulo. Aqui, pessoal, contém uma informação. E a informação é que está nula, tá? Agora, quando está vazio, é como se não tivesse nada lá dentro. Tá? Tem que ter alguma coisa, tem que ter alguma informação aqui, tá? Ela não pode ficar vazia. O vazio, né, no nosso caso, seria nulo, tá? E aí uma célula, né, aqui, no caso uma tupla, ela pode sim receber um valor nulo. Bom, opa, faltou aqui o L, né? Só complementa aí para mim. Então, colunas representam ali atributos, né, os atributos das tabelas. E esses sim, eles devem seguir uma ordem, tá? As colunas sim devem seguir uma ordem. E também não podem ser nulas, tá, pessoal? As colunas não podem ser nulas. Toma muito cuidado com isso. Anota isso, ok? Que isso aí também já foi questão de prova, beleza? Bom, e aí, pessoal, para a gente finalizar então esse assunto, vamos conversar aí sobre as chaves, tá? As chaves, né, basicamente, pessoal, elas são elementos ali que fazem com que a gente consiga identificar uma única tupla na tabela, tá? Uma única tupla ali no banco de dados, ok? E nós temos basicamente 4 tipos de chaves. Nós temos a chave primária, né? A chave primária, pessoal, ela é um composto ali, ela pode ser composta ali por uma ou mais colunas, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho ali o código do cliente, eu tenho o código do cliente e eu tenho ali também o CPF daquele cliente. Eu posso juntar essas duas colunas e formar ali uma chave primária, sem problema algum, tá? E elas nos permitem identificar ali um registro único na tabela, uma tupla única. Então, vamos supor que eu quero identificar lá a minha tupla que está na linha 59. Tá? Eu consigo fazer isso. A chave primária, ela, obviamente, né, ela não pode ter registros repetidos, tá? Justamente porque ela vem aí para evitar a redundância. Ok? Aí a gente deixa aqui, né, um exemplozinho. Bom, nós temos aí a chave candidata, tá? Bom, pessoal, o que é a chave candidata? A chave candidata são todas as colunas, né, todos os atributos que têm potencial em vir a ser uma chave primária, tá? Então, por exemplo, o código de acesso, ali o código do aluno, né, o código do professor, o ID, né, como você queira chamar, o CPF, né, a data de nascimento, por exemplo, né, todas essas informações, às vezes combinadas ou não, elas são consideradas chaves candidatas. Então, são chaves que têm potencial a vir a ser uma chave primária, a virar ali uma chave primária, tá? E aí, depois, dentre essas chaves candidatas, uma delas, né, uma ou mais, vão virar ali a chave primária. As que não virarem, pessoal, são chamadas aí de chave secundária, tá? As que não virarem são chamadas de chave secundária. São aquelas chaves que elas não foram escolhidas para virar a chave primária, dentre as chaves secundárias. E para a gente finalizar, nós temos a chave estrangeira, ou também chamada ali de... pessoal, a chave primária, você pode encontrar ela com o nome de PK, né? De Primary Key, ou chave primária. E a chave estrangeira, você consegue encontrar ela pelo nome de Foreign Key, ou né, o Foreign, que é basicamente aí a tradução de estrangeiro, conforme já falamos. E aí, como é que funciona, né, pessoal? Basicamente, vamos supor aqui, né, que nós temos aqui vamos supor essa tabela de funcionários, e vamos supor que nós temos aqui uma tabela de setor, tá? Uma tabela de setor. Então, aqui eu tenho o código do setor, tá? Aqui eu tenho o código do setor, eu tenho lá o setor 1, setor 2, setor 3, setor 4, tá? E isso aqui, esse código é uma chave primária, tá? É a minha chave primária da tabela setor. O que eu faço? Eu pego aqui, né? Vamos supor aqui, ó, eu coloco aqui o meu campo, né? Código setor, para eu saber de qual setor que aquele funcionário é. Então, eu pego aqui, né? Esse cara que era como chave primária, tá? E eu passo ele para cá, tá?
esse meu código setor aqui, ele vai ser uma foreign key, ele vai ser uma chave estrangeira, tá? O que é uma chave estrangeira? Então, é uma chave, é uma coluna aí da tabela que faz referência a uma chave primária de outra tabela, tá? Então, obviamente, eu posso ter mais de um funcionário aí do setor 2, mais de um funcionário de todos os setores, mas repara que eles sempre remetem ali a uma chave primária de outra tabela. Beleza? Bom, é bem tranquilo aqui, né, pessoal, essa questão aí de chave primária, né? E também um assunto aí bem curto, tá? Essa parte de banco de dados relacional. Então a gente viu ali, né, a parte da modelagem conceitual e também a parte da modelagem lógica, né, que é quando a gente tira do desenho, que é quando a gente tira ali da parte mais de observar, né? E a gente passa isso aí começa a criar ali o nosso banco de dados, a gerar as tabelas, né? E aí depois, para um próximo encontro, a gente vai de fato construir aí um banco de dados, tá? Então fiquem tranquilos que isso aí vai ser um tema dos próximos eventos, beleza? Então, galera, só para a gente finalizar, vamos lá, vamos fazer aí 2 exercícios para a gente concretar, para a gente sedimentar aí esse assunto. Vamos lá então. CESP 2018. Situação hipotética. Ao analisar um computador, Marcos encontrou inúmeros e-mails, vídeos e textos, advindos em sua maioria de comentários em redes sociais. Descobriu também que havia uma relação entre vários vídeos e textos encontrados em um diretório específico. Nessa situação, tendo como referência somente essas informações, Marcos poderá inferir que se trata de um grande banco de dados relacional. Um grande banco de dados relacional, visto que é um diretório, visto que, visto que um diretório é equivalente a uma tabela e cada arquivo de texto é equivalente a uma tupla. Além disso, como cada arquivo possui um código único, poderá deduzir que esse código é a chave primária que identifica o arquivo de uma forma unívoca, ou seja, de uma forma única, certo? Bom, galera, duas coisas, tá? Duas coisas que a gente tem que observar aqui. Né? Primeira coisa, um sistema de arquivos, tá? Um sistema de arquivos, ele é um sistema de arquivos. Um sistema de banco de dados é um sistema de banco de dados, tá? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E aqui eu vou precisar relembrar alguns conceitos que nós vimos lá no nosso encontro anterior, né? Que é a diferença entre dados estruturados e dados não estruturados. Tá? No banco de dados relacional, nós temos somente a presença de dados estruturados, tá? E não dados não estruturados. Por quê? Observe aí, tá? Que ele diz, né, que havia uma relação entre vários vídeos e textos. Quando a gente tem vários vídeos e textos, nós temos ali a presença de dados não não opa, não estruturados, que é mais um motivo aí da gente caracterizar essa questão como errada, beleza? Então não tem como a gente dizer que há ali, né, que se trata ali de um banco de dados relacional, tá? A questão está errada, tá? A banca ali ela tentou fazer ali confundir o candidato, tá? Então, toma muito cuidado aí que vocês já sabem como a CESP é, beleza? Bom, e aí para a gente finalizar então, pessoal, vamos lá para a nossa última questão aí. VUNESP 2019. Na modelagem de banco de dados relacionais, há um item importante na modelagem, que é o conceito de chave estrangeira. Então, lembra lá da chave estrangeira, né, pessoal? A tal da foreign key, na qual, vamos lá, os atributos que a compõem não admitem o uso da acentuação da língua portuguesa. Pessoal, toma muito cuidado aí com esse negócio de língua portuguesa, né? Porque por um longo tempo, né, na informática, era muito difícil trabalhar com acento, tá? Então, porque assim, para eu trabalhar com acento, eu precisava colocar ali alguns caracteres especiais e acabava ali confundindo. Até hoje, recomenda-se que não utilize acentos quando você for criar ali uma tabela, quando você for manipular ali o seu banco de dados. Mas, em tese, tá? Em resumo, os bancos de dados ali, tá? Inclusive a chave estrangeira, eles aceitam sim essa parte de acentuação, ok? Então, nosso gabarito aí não é a letra A. Então, a letra A está errada. Bom, letra B. Os atributos que a compõem podem ter origem
na chave primária de mais de uma tabela. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma foreign key aqui, né? Uma foreign key aqui, tá? E essa foreign key, obrigatoriamente, ela tem que ser a primary key, né? A chave primária de uma outra tabela. O que ele está dizendo aqui é que essa foreign key aqui, ela poderia ter origem numa PK, numa primary key de outra tabela. E aí, eu posso isso? Eu posso isso? Bom, vamos analisar as outras e aí depois eu respondo isso, ok? Bom, uma tabela como chave estrangeira não é armazenada no banco de dados. Como assim? Se ela não é armazenada no banco de dados, ela é armazenada aonde? Né? Obviamente, está errada, ok? Letra D. Não pode ser aplicadas a tabela com mais de 5 atributos? Não, né, pessoal? Senão ficaria muito inviável de construir ali um banco de dados. Ela somente pode ser do tipo numérico? Não, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso ter letras também ali, né? Por exemplo, uma placa de carro, né? Vamos supor que eu tenho ali o meu banco de dados nacional de carros. Eu posso ter letras lá, também não tem problema nenhum, ok? E aí, obviamente, né? O que nos restou aqui foi ali a letra B de bola, tá? Então, pessoal, não tem problema algum, tá? Não há problema nenhum em que a nossa foreign key ela seja originária da APK de duas tabelas diferentes, ou até três, tá? Sem problema nenhum, ok? Então, o gabarito da nossa questão, letra B. Bom, deixo aí mais uma vez as nossas redes sociais, ok? Sigam-nos lá no YouTube. Se você curtiu essa aula, pessoal, não esquece de deixar o seu like, tá? Isso ajuda bastante a gente. Eu agradeço aí a presença de todos vocês, desejo bons estudos, um grande abraço e até a próxima. Obrigado!